2 de agosto de 216 a.C. 80 e 6.000 soldados romanos estão posicionados nas planícies de Canas, no sul da Itália. Eles superam em número as forças cartaginesas de Aníbal em mais de 2-1. Os comandantes romanos sabem disso. Eles deliberadamente agrupam sua infantaria em uma coluna densa e profunda. A lógica é que a massa concentrada irá atravessar o centro cartaginês e terminar a batalha rapidamente. Ao anoitecer, entre 47.000 e 70.000 romanos estão mortos. É a pior derrota da história militar romana. O duplo envolvimento de Aníbal, ainda estudado em academias militares, atraiu as alas romanas, comprimindo-as até que mal levantavam os escudos e então colapsou o bolsão dos dois lados ao mesmo tempo. O importante nesse cenário é que Roma não colapsou após Canas. Roma perdeu cerca de 20% de seus homens em idade militar em uma tarde e continuou lutando. Em semanas, novas legiões foram formadas. Em meses, a estratégia mudou. Evitar batalhas campais, usar as estradas para cortar suprimentos de Aníbal e esperar seu desgaste. Roma lutou por mais 15 anos e destruiu Cartago completamente. Essa resposta a absorver perdas catastróficas, se reorganizar e continuar não é coincidência. É uma característica de como Roma foi construída. O exército é substituível porque o sistema que o produz é durável. Agora posicione uma canhoneira corrente alternada 130 sobre o campo de batalha em Canas. A primeira passagem. O corrente alternada 130U possui 3 sistemas de armas. Um canhão Gatling de 25 mm com 1.800 disparos por minuto. Um canhão Bofors de 40 mm com 256 munições. Um obuseiro M102 de 105 mm com 100 munições. Ele faz uma órbita lenta pela esquerda a 7.000 pés, mantendo as armas de bombordo apontadas para o solo. O sistema de mira, visão infravermelha frontal e radar de controle de tiro direcionam disparos a posições específicas com precisão inédita para exércitos antigos. Contra 86.000 soldados tão amontoados em Cani que testemunhas relataram não conseguirem levantar os braços, a matemática é brutal. O projétil de obuseiro de 105 mm tem raio letal de cerca de 30 metros. Contra a compressão em Cani, soldados ficam ombro a ombro em formação que desmorona. Cada disparo mata dezenas. 100 disparos do obuseiro varrendo o bolsão matam algo entre 3.000 e 8.000 soldados, dependendo da densidade. Os canhões Bofors de 40 mm acrescentam vários milhares. O canhão Gatling de 25 mm disparando contra as formações em fuga depois que o obuseiro abre o bolsão, completa o restante. Em uma única órbita sobre Cani, o corrente alternada 130 mata aproximadamente de 10.000 a 15.000 soldados romanos. Isso muda o resultado da batalha. Isso não muda o que vem a seguir. Para contextualizar, Aníbal matou entre 47.000 e 70.000 romanos em Cani usando cavalaria e infantaria. O corrente alternada 130 em sua melhor investida contra a formação antiga mais densa já registrada causa cerca de 1/5 desse dano antes de esgotar a munição. A formação que sobrevive, ainda com 70.000 soldados, recua de forma razoavelmente organizada. 100 disparos. O obuseiro de 105 mm carrega 100 munições, os Bofors de 40 mm carregam 256 munições. Uma vez que esses acabem, acabaram. Não há estação de rearmamento na Itália de 216 a.C., não há base operacional avançada com um comboio de reabastecimento, não há um avião-tanque KC-130 voando acima para estender a missão. O corrente alternada 130 também necessita de pista de pouso. Não é um helicóptero. Ele não consegue pairar indefinidamente sobre o campo de batalha, pousar em campo aberto e decolar novamente. A aeronave pesa 69.750 kg totalmente carregada. Ela precisa de uma pista preparada e longa para pousar um turbohélice de 4 motores. A Itália antiga possui estradas romanas excelentes, mas nenhuma larga ou plana o bastante para servir de pista de pouso para uma aeronave desse porte. Depois que a munição é gasta, o corrente alternada 130 é um avião de carga lento e desarmado voando a 480 km por hora sobre um território em que não pode pousar. A aeronave que eliminou 10.000 soldados romanos de uma vez agora precisa ficar no ar indefinidamente ou achar onde pousar. E não há onde pousar. Com as armas esgotadas e sem opção de pouso, a missão termina. O exército romano, reduzido em cerca de 15% em Canas, continua sua retirada e reorganização. O que os romanos fazem depois? As legiões romanas eram tanto unidades de engenharia quanto unidades de combate. Todas as noites em campanha, mesmo cansados ou perto do inimigo, os romanos erguiam um acampamento fortificado. Fosso, muralha de terra, paliçada. Realizado em 3 a 5 horas com planos padronizados, nos quais todo legionário era treinado desde o primeiro ano.
Políbio, nos séculos a.C., descreveu o acampamento romano de Marcha como uma cidade portátil, reconhecida por qualquer soldado romano e construída do mesmo modo, fosse na Espanha, norte da África ou deserto da Síria. Após a primeira passagem do corrente alternada, 130 os comandantes romanos, os que sobrevivessem, iriam observar várias coisas. A máquina voadora vem de uma direção fixa. Ela circula, é barulhenta, dispara pelo lado esquerdo. Ela vai embora depois de um tempo e não retorna imediatamente. Em poucas horas a ordem é dada. Evitem grandes grupos, formem pequenas unidades, desloquem-se para áreas com árvores e encostas, onde a aeronave em órbita fica com ângulos de ataque limitados, cavem trincheiras. Soldados que erguem fortificações de terra desde a primeira semana de treinamento começam a cavar. Os romanos não precisam entender como funciona o corrente alternada, 130. Eles precisam entender o que ele faz. Eles descobrem isso em um único confronto. A doutrina militar romana previa respostas para ameaças que não podiam ser enfrentadas diretamente. Recuar para posições fortificadas, negar alvo ao inimigo e confiar na logística para resistir mais que o atacante. É a mesma estratégia que Fábio Máximo usou contra Aníbal depois de Canas. Para uma aeronave com pouca munição e sem pouso possível, a estratégia se aplica bem. A escala de Roma. No seu auge, Roma tinha entre 300 mil e 450 mil soldados armados espalhados pelo Império. Atrás desses soldados, havia cerca de 70 milhões de pessoas e um sistema de recrutamento, o Delectus, que usava o censo para atrair homens em idade militar e, por meio dos cônsules, formava tropas em ciclos regulares. Após Canas, a pior derrota militar em um único dia da história romana, a cidade formou 8 novas legiões em menos de um ano. 8. Isso equivale a aproximadamente 40 mil a 48 mil soldados recrutados, equipados e enviados em 12 meses após uma derrota que matou 20% dos homens em idade de combate da República. O sistema romano absorveu Canas como um grande lago absorve uma pedra. A superfície se agita e depois se fecha. Uma missão de corrente alternada, 130 mata aproximadamente de 10 mil a 15 mil soldados sob condições ideais. Formação compacta em Canas, terreno aberto, munição completa. Em condições dispersas, após a adaptação dos romanos, a missão mata bem menos. Vamos considerar 2 mil a 3 mil soldados dispersos e entrincheirados. Roma repõe de 2 mil a 3 mil soldados pelo Delectus mais rápido que o corrente alternada, 130 executa missões. A aritmética favorece Roma a partir do segundo confronto, e essa vantagem aumenta a cada mês, à medida que a situação de munição da aeronave piora e a adaptação romana melhora. O que uma aeronave não pode destruir? A rede de estradas romanas alcançava cerca de 400 mil quilômetros no auge do Império. Os exércitos usavam essas estradas para Roma enviar reforços entre teatros mais rápido do que os oponentes previam. Destruir uma estrada com obus não acaba com a rede. A rede tem redundância acumulada ao longo de 400 anos de construção. O sistema político romano, o Senado, os cônsules, a estrutura de comando sobreviveram a Canas sem grandes interrupções. Sobreviveu a várias outras derrotas catastróficas ao longo da República. Poderia sobreviver a um avião artilhado. O sistema que decide recrutar novas legiões, que emite o decreto senatorial, que nomeia os comandantes, que realiza o censo, nada disso é um alvo militar. Bombardear uma instituição política com um obuseiro não a faz desaparecer. E tem mais. A maior vantagem estratégica de Roma nunca foram suas armas. A rapidez com que convertia derrotas em lições. Depois de Canas, Roma mudou toda a sua doutrina operacional. Contra um corrente alternada 130, o tempo de adaptação é medido em horas, não em anos. A realidade. O corrente alternada 130 mata de 10 mil a 15 mil soldados romanos em Canas em uma única passagem. Isso muda aquela batalha. Isso não muda a guerra. No segundo confronto, as formações romanas já se dispersaram e cavaram trincheiras. No terceiro, o corrente alternada 130 está voando sem munição de obuseiro, reduzido ao canhão Bofors de 40 mm e a metralhadora Gatling de 25 mm contra soldados entrincheirados e terreno arborizado. No quarto, a munição está esgotada e a aeronave não tem onde pousar. Enquanto isso, o Delectus já emitiu novos editais de recrutamento em Roma. 8 novas legiões estão se formando. As estradas levam suprimentos e reforços. O Senado não suspendeu a sessão. O Império Romano não foi construído pela qualidade do gládio ou do pilo. Ele foi construído pelo censo que identificava os soldados, pela estrada que os movia, pelo acampamento que os protegia todas as noites e pela estrutura política que continuava a recrutar novos soldados após cada perda. Esses 4 fatores venceram todos os inimigos de Roma por 6 séculos. O
corrente alternada, 130 transporta 100 projéteis de munição de 105 mm. Roma tinha todo um sistema para substituir o que perdia. O sistema durou mais do que a munição.